Boa tarde, hoje é dia 22 de julho de 2019, segunda-feira. Mais uma vez aqui eu vou fazer um vídeo para compartilhar com vocês, de certa forma, tentar ajudar você que tem se questionado quanto às práticas da Igreja Universal, do ensino da Igreja Universal, e dizer para você que para mim também não foi fácil, porque tudo que eu conhecia, tudo que eu sabia de Deus, eu aprendi dentro da instituição. Então, perceber que eu havia me enganado todos esses anos não foi fácil. É um conflito que você até acha que é o próprio diabo que está te mostrando as coisas, quando na verdade é o próprio Deus, pela misericórdia dele, pelo amor e misericórdia dele, graça. E aí foi uma luta durante muito tempo, até porque quando eu fui despertado para a graça do Senhor Jesus, para o amor do Senhor Jesus para comigo, eu já não tinha vontade nenhuma de ir na Igreja Universal. E eu fui porque a minha esposa ainda não tinha sido despertada, ou a graça não havia sido revelada a ela. Foram dias penosos, foram meses penosos, foi quase um ano orando a Deus para que Ele mostrasse para ela como Ele havia me mostrado. E eu me recordo que muitas vezes eu estava nas reuniões e o meu pensamento era só: Deus, mostra para ela aquilo que o Senhor mostrou para mim. E eu queria hoje compartilhar algo que tem a ver com as prioridades. As prioridades dentro da instituição universal, do ensino, e as prioridades do que o Senhor Jesus nos fala e sobre o que o apóstolo Paulo nos fala. Jesus disse uma vez para os discípulos e uma multidão de pessoas o seguinte: buscai em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Jesus ele estava falando: buscai o reino de Deus e a sua justiça, tinha a ver com a nossa vida espiritual, e tinha a ver com a descoberta desse reino que não tinha nada a ver com as coisas terrenas. Então Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E essas coisas, que é aquilo que nós nos preocupamos do nosso cotidiano, com as contas que nós precisamos pagar, a comida que a gente precisa comer, o aluguel que a gente paga, tudo que diz respeito à nossa vida aqui nesse mundo. Então Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas eu vou acrescentar para vocês. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, diz o seguinte: o apóstolo Paulo: se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque morrestes, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Eu me recordo que era muito difícil ir à igreja ou à instituição universal quando eu já tinha entendido a graça. Mas eu não podia virar as costas para minha esposa, porque se eu tivesse virado as costas, o meu casamento teria chegado ao fim. E certamente a minha esposa ia falar que foi livramento de Deus, porque eu estaria mal, porque quando você sai da instituição, você é endemoniado, você é caído, você é fraco, porque isso que é incutido, isso que é colocado na cabeça das pessoas. Então quando eu estava na instituição,
é como se nós, da Universal, fôssemos exclusivos de Deus, fôssemos o único povo que vai para o céu. Porque todos os outros crentes são endemoniados, todos os outros crentes são fracos, usam a emoção, todo aquele discurso que é falado, né? É os crentes que só cantam, é os crentes que se vestem de uma forma diferente, ou seja, é a crentaiada. E quem é salvo é quem usa a fé inteligente. Então, muitas vezes, no período que eu fiquei ainda na instituição, depois de ter entendido a graça e o amor do Senhor Jesus, e eu entendi, pessoal, não foi por conta das denúncias de ninguém, não foi por conta de nenhum pastor ou bispo que tenha saído e tenha falado mal da instituição, ou falado que o bispo rouba, ou que o bispo usa dinheiro para comprar isso ou aquilo. O foco dos meus vídeos não é o que é feito com o dinheiro. A verdade é, eu estou pouco me lixando para o que fazem com o dinheiro. O meu foco é justamente fazer você entender que o ensino da instituição é errado. O ensino da instituição se tem muitos erros. Fora todas as heresias que são ditas, propósitos que não tem nada a ver com o evangelho. Então o foco meu principal não é tirar você da instituição por conta de pedido de dinheiro ou de propósito, nada disso. Fogueira Santa, embora seja uma heresia ou uma aberração diante de Deus, se você quer dar suas coisas, é um direito teu. Você trabalhou, você conquistou e você quer dar para a instituição, dê para a instituição, mas não ache que está dando para Deus. Por quê? Porque só quem prospera é a instituição. E aqui está uma das coisas que eu me recordo uma vez na João Dias. Para quem não conhece, a Universal da Avenida João Dias, em Santo Amaro, em São Paulo, é uma das primeiras catedrais, se não a primeira catedral. Depois vieram todas as outras. É uma igreja grande, é uma igreja que foi referência para o Brasil até a construção do Templo de Salomão. Então, tudo que era feito, e muitas coisas ainda são feitas e partem daqui da João Dias. E eu me recordo uma vez que teve uma reunião, uma vigília, só de obreiros e evangelistas. Não foi divulgado para os membros, era somente evangelistas e obreiros. E era numa sexta-feira, às 10 da noite, na João Dias. Lotou a Catedral da João Dias. Inclusive, neste dia que a Catedral lotou, eu e a minha esposa, nós fomos para a igrejinha. E nesse percurso do templo maior, da nave maior, para a igrejinha, que é no mesmo terreno da João Dias, dá mais ou menos uns 300 metros, e a gente passa por dentro do estacionamento. Eu já tinha entendido a graça, eu já estava vivendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu já tinha comigo que eu não merecia nada, as minhas orações já eram diferentes, já não era a oração de determinar a Deus, de exigir de Deus, ou obrigar a Deus, ou falar para Deus, Deus, o Senhor vai fazer, porque o Senhor tem que fazer, porque eu estou usando a fé, porque eu estou manifestando a fé. Ou seja, a minha oração já era uma oração de gratidão, de ter entendido que Jesus havia morrido pelos meus pecados e eu estava morto nesses pecados e delitos. E quando eu entendi que Jesus morreu naquela cruz por mim, ali eu já havia entendido que eu havia alcançado o maior tesouro, que era o perdão, que era a graça do nosso Senhor Jesus para comigo. E nesse percurso da igreja maior para a igrejinha, estacionamento lotado, a igreja estava lotada, muita gente, só que assim, quero que fique bem claro, obreiros e evangelistas. Como eu já estava no processo, não, como eu já havia entendido e a minha esposa ainda estava, minha esposa orava o seguinte: Deus,
Se o Leandro estiver certo, mostra para mim. Mas se ele estiver errado, mostra para ele que ele está errado. A minha esposa orava assim, oração muito inteligente dela. A minha não. Eu falei, Senhor, eu não estou errado. Mostra para ela de alguma forma. Mostra para ela tudo o que eu estou falando. Mas eu não discutia com a minha esposa. Embora muitas vezes a minha vontade era discutir, de falar de uma forma mais áspera, mais agressiva. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia perder o meu casamento. Então não foram dias fáceis, foram dias bastante difíceis. Mas vamos lá. Quando nós estávamos saindo da igreja, porque não tinha lugar para sentar, e a gente estava indo para a igrejinha, nós passamos por dentro do estacionamento coberto e saímos no estacionamento de fora, que é imenso, imenso, imenso. Cabe centenas de milhares de carros. E aí eu indaguei e falei assim, eu me lembro, falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. A igreja prega prosperidade, a igreja fala que a gente tem que ter uma vida de qualidade, a igreja fala que a gente tem que honrar não, que a gente tem que ser cabeça e não cauda, que a gente tem que mostrar o Senhor Jesus através de uma vida de qualidade, uma vida material, rico, ser rico. Eu parei no meio do estacionamento, do lado de fora, e falei assim, olha os carros, olha todos os... Quer dizer, todos não dá, né? Mas dá uma olhada panorâmica, dá uma olhada na sua volta e veja quantos carros tem que custem mais de 100 mil reais. Ela não gostou muito de eu ter feito essa pergunta a ela, mas de certa forma ali ela percebeu alguma coisa. Pessoal, no estacionamento que tinha mais de 1.000, 2.000 carros, não sei quantos carros, eu sei que é muito carro. Eu acho que o carro mais caro que eu avistei custava 80 mil reais. Numa igreja que prega prosperidade, e olha, não era membros, eram evangelistas e obreiros. Veio obreiro de toda São Paulo, mas toda São Paulo. E carros simples, carros populares. Mas a igreja prega fartura, prega riqueza, prega vida próspera, que você tem que ser rico. E a riqueza não estava na vida daqueles que dão a vida pela igreja, que são os obreiros, que são os evangelistas. Ali eu acredito que ela tenha percebido que não faz o menor sentido o ensino. Que esse ensino de prosperidade, que esse ensino que a igreja prega, não se mostrava na vida dos obreiros e dos evangelistas. A grande maioria, vivem mal, usam transporte público e fazem sempre os mesmos propósitos, as mesmas campanhas, os mesmos tudo. E Deus não aparece na vida deles como os bispos e pastores pregam. E o pior é que a culpa é sempre, no caso nossa, a culpa é sempre dos evangelistas e dos obreiros, que não manifestaram a fé ou não fizeram o perfeito sacrifício. Lógico que nunca iríamos conseguir fazer o perfeito sacrifício, porque o perfeito sacrifício só quem fez foi o Senhor Jesus naquela cruz. Por isso que ele é o sacrifício perfeito e o último sacrifício. Por isso que uma vida material de prosperidade ou uma vida de riquezas não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que ele fez. Tem a ver que se ele quiser me abençoar materialmente, ele vai me abençoar. A pergunta que eu faço é: se eu sou Deus, se eu, Leandro, sou Deus, para que é que eu iria abençoar pessoas que não têm propósito em abençoar outras pessoas?
Para que é que eu vou dar dinheiro ou riquezas para pessoas que só pensam nelas, que só pensam nos problemas delas, na necessidade delas? Não tem propósito de ajudar, não tem propósito de transformar vidas de pessoas que verdadeiramente precisam. Então, se eu sou Deus, eu não abençoo essas pessoas, porque a intenção dela, a intenção do coração dela é ter uma vida de qualidade, porque ela aprende que ela tem que comer o melhor dessa terra, que ela tem que andar nos melhores carros, que tem que ter a melhor casa, o melhor emprego, o melhor salário, o salário multiplicado por 10, por 15, por 20, porque é isso que os pastores ensinam, porque é isso que é pregado dentro da instituição. Aí Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas implicam na vida nossa, terrena, sobre o que a gente ia comer, beber, vestir, contas que iríamos pagar. E Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o apóstolo Paulo reforça dizendo o seguinte, lá em Colossenses, como eu li, 3:1: se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Mas somos orientados a buscar as coisas passageiras. O pior, muitas vezes damos mais prioridade a isso e achamos que 5 minutos de busca pelo Espírito Santo no final da reunião é suficiente. Fazemos cultos a nós mesmos e não a Deus. Pesquise o significado da palavra culto e veja se realmente o culto na Universal é a Deus. Vou falar novamente. Pesquise a origem da palavra culto, veja o significado dela e veja se o culto na Universal é de fato e de verdade ao Deus Criador, ao Senhor Jesus Cristo. Você vai perceber que o culto, ele é todo voltado para o Deus deste tempo. Mamon, dinheiro, poder. Eu tenho que ser cabeça, eu tenho que ser rico. E Jesus falou que as nossas prioridades não deveriam ser essas. Então não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Jesus falou. E eu creio que se Jesus falou, eu tenho que obedecer. Ainda que eu jamais veja riqueza na minha vida. Mas o que importa a riqueza material se ele já me deu o reino de Deus? Se ele mostrou o amor dele naquela cruz por mim, a graça dele me alcançou, que diferença faz eu ter dinheiro? Que diferença faz eu morar numa casa linda, grande, bela? Que diferença faz eu dirigir o melhor carro, ter as melhores roupas? Se o que Jesus olha é o nosso coração, se o que Jesus olha é a intenção do nosso coração. Então, para você que defende, para você que acha que cada um tem a sua fé, para você que vai vir com esse discurso, olha, cada um tem a sua fé, uns têm fé para comer isso, outros têm fé para comer aquilo. Primeiro que esse discurso, isso que é falado aí dentro, até isso é distorcido do real e verdadeiro significado, da proposta, da origem desta palavra. Como tudo na instituição é voltado para a oferta, para dinheiro. O culto não é a Deus, o culto é ao dinheiro, é a vida de qualidade. O culto é ao ser humano. Só que não é o culto ao ser humano para que ele perceba o quão depravado e pecador ele é, mas é o cara que, porque já não peca como pecava antes, agora pode exigir de Deus as maravilhas, as riquezas e pode colocar Deus na parede. Deus é santo.
Moisés, quando Deus se manifestou a Moisés naquele monte, Deus falou para Moisés: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Aí hoje, a gente, porque deixou de cometer determinados pecados e delitos, a gente acha que pode exigir de Deus e colocar Deus na parede e falar: olha, eu já fiz a minha parte, agora me abençoa. Então que Deus tenha misericórdia de todos nós e que você enxergue que o culto dentro da instituição universal não é um culto a Deus. Até o nome foi mudado, é reunião, não é mais culto, é encontros motivacionais. É encontro que você sai de lá falando: eu tenho que ter uma vida de qualidade, meu casamento vai ser abençoado, meus filhos vão, estudar nas melhores escolas. Mas nós não adoramos a Deus. Nós não sabemos os atributos de Deus. Nós não conhecemos os atributos de Deus. Nós não conhecemos a Deus. Nós conhecemos esse Jesus da prateleira que a gente pede e Ele tem que dar. Então que Deus tenha misericórdia de todos nós e que você possa entender e buscar ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Evangelho e à verdadeira graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até uma próxima.